E 6 minutos, vamos falar sobre o novo tributo que está para vir do governo do estado, Adilson, e que vai onerar ainda mais no bolso do consumidor. Pois é, se fala em zerar o tributo do governo federal, mas as entidades representativas dos postos de combustíveis aqui em Santa Catarina estão preocupados com os proprietários de postos de combustíveis sejam mais tributados por parte do governo do estado. É sobre isso que a gente conversa agora com o Dr. Mauro Godert, que é jurídico do Sim Combustíveis, para explicar um pouquinho de que forma, o ouvinte pode entender que cobrança é essa, doutor Mauro. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Menina. É um prazer estar participando aí com vocês da programação. E vamos buscar esclarecer essas questões. Fico à disposição dos entrevistadores para responder. Então, a primeira pergunta é essa, Só vamos reforçar então. Como é que se explica, essa cobrança, essa possível cobrança? Bom, inicialmente é preciso entender que o principal tributo hoje dos combustíveis é o ICMS. O ICMS fica com os governos estaduais. O sujeito passivo dessa obrigação é o consumidor. O ICMS, ele vem embutido nos produtos. Cada estado pratica a sua própria alíquota. E Santa Catarina, no caso da gasolina, é 25%. Mas nós estamos falando do ICMS por substituição tributária, que a cobrança ela é um pouco diferente. Ou seja, os estados, eles estabelecem a formação de um preço médio, que é denominado de PMPF. Sobre esse PMPF é aplicado a alíquota que cada estado escolhe. Esse preço médio, esse PMPF, ele tem alguns pressupostos para os governos estaduais estabelecerem, através de notas técnicas, seja pela análise do SPED fiscal, seja pela pesquisa da ANP, enfim, é estabelecido um valor de preço de pauta. O que acontece é que o governo do estado, ele tomou a decisão de justamente fazer a cobrança do imposto complementar. Ele estabeleceu um preço de pauta menor do que o preço de venda e agora deseja fazer a cobrança dessa complementariedade. Isso para o setor foi uma surpresa. Ou seja, na prática ele promoveu uma redução e agora complementa o valor para não perder. Até porque um quarto da arrecadação total do estado de Santa Catarina vem do ICMS dos combustíveis. Ninguém quer abrir a mão desse valor. Seria isso, doutor Mauro? Exatamente. Esse posicionamento do governo do estado ele surpreendeu o setor, porque havia a possibilidade da implantação de um regime optativo tributário, que é o ROT. Quem vendeu a mais ou quem vendeu a menos poderia optar pelo ROT e aí não teria nem restituição e nem complementação, já que quem atribuiu o valor para o PMPF e o consumidor pagou o imposto sobre este valor, foi o próprio governo. Então, o posto revendedor, ele é um repassador, porque o sujeito passivo da obrigação não é o posto. O sujeito passivo da obrigação é o consumidor. E agora o governo do estado não aderiu ao ROT, o que fizeram 16 estados da federação aderindo ao ROT. O governo do estado não aderiu e está exigindo essa complementariedade a partir de dezembro de 2022. Ora, a situação para todo o setor não é das melhores, ainda mais em tempos de conflitos aí mundiais. Enfim, então a revenda entende que essa complementação não é devida inicialmente, mas vai realizar uma Assembleia Geral em Florianópolis para discutir essa questão. Existem, além da Assembleia, 2 eventos que vão ser realizados em Florianópolis essa semana, Na verdade, o primeiro, a revenda, ela sempre esteve pautada pelo diálogo com o governo do estado. Infelizmente, o governador nunca recebeu o setor. Nós somos 4 sindicatos no estado, são mais de 2.200 postos de combustíveis,
e o setor não foi recebido pelo governo do estado para um diálogo, né, nesse sentido, de poder chegar a um denominador comum. Então, a Revendas vai se reunir em Florianópolis. Esse é o evento do dia 17, é uma Assembleia Geral extraordinária. A ordem do dia é justamente o endividamento fiscal dos postos por culpa do congelamento do PMPF, com a obrigação agora de complementariedade de CMS sobre os combustíveis, e deliberar também sobre os critérios de cobrança da contribuição patronal. Isso é um assunto já das próprias instituições. Mas esse é um evento. O outro, e aí é que eu ressalto o posicionamento dos sindicatos pelo diálogo, pelo entendimento. Nós vamos ser recebidos no dia 16 na Assembleia Legislativa pelo presidente da Assembleia e provavelmente os presidentes das comissões envolvidas no assunto, para mais uma vez entender que existe possibilidade, existe um canal de diálogo até para a retomada do posicionamento do governo do estado em relação à adoção do ROT. O ROT seria, o regime optativo tributário seria a saída ideal neste momento. Eu tenho acompanhado, inclusive, alguns economistas falando que para o Brasil existem duas situações, uma negativa e outra positiva. Positiva, a venda dos barris de petróleo com alta valorização, né, no que diz respeito ao que tem sido gerado por causa da guerra entre Rússia e também a Ucrânia. E a insuficiência de refinarias no Brasil, que nos impede de ter um valor de um combustível mais acessível, por mais que sejamos um país que tenhamos uma grande produção de petróleo. Estamos nesse limiar, estamos nessa situação. Há possibilidade, segundo informações da CNN, que somente em meados de maio, e um porta-voz do governo ucraniano, somente em meados do mês de maio, o término da guerra por falta de recursos no que diz respeito à Rússia, né, para a continuidade do avanço desta guerra e também por causa das sanções econômicas. Imagina então quanto que vai chegar o preço dos combustíveis e como que vai estar a economia brasileira até lá. Qual é a expectativa dos combustíveis em relação a esta questão? Sem dúvida, a situação mundial é preocupante, né? Nosso entendimento. Não vou entrar nessa pauta, mas acredito que efetivamente, como afirmado anteriormente, os economistas têm o seu viés de razão. O que certamente nós, como consumidores também, entendemos, e também como classe do setor, é que o aumento dos combustíveis, efetivamente, ele impacta em toda a cadeia econômica. Ele provoca, sem dúvida, consequências inflacionárias. Afinal, nós temos aí, segundo dados, né, da própria Federação dos Transportes, 80% das cargas que circulam pelo país, elas são feitas por transporte rodoviário, são feitas por caminhões. Então, a elevação do preço do diesel, sem dúvida nenhuma, encarece e vai encarecer o frete, e que tem consequências também no valor final aí dos alimentos e dos produtos consumidos pela população, e sem falar também no gás de cozinha. Voltando ao nosso evento, ao evento do Sim Combustíveis e dos outros sindicatos, que tem o sindicato de Blumenau, o Sindópolis de Florianópolis, o Sindipetro da região de Joinville. Nós estaremos com o presidente da FECombustíveis, e justamente vai fazer uma exposição sobre a problemática da tributação e um panorama atual das revendas no Brasil. Então será um evento a ser realizado no dia 17 em Florianópolis, e nós gostaríamos de convocar então todos os revendedores de combustíveis, os revendedores varejistas de combustíveis a participarem dessa importante assembleia que será realizada em Florianópolis. E dia 16 nós temos uma reunião com apenas os presidentes dos sindicatos na Assembleia Legislativa, mais uma vez com a clara intenção de dialogar com o governo agora através dos deputados da Assembleia. Doutor Mauro, o que poderá acontecer se o governador não quiser conversa? Vai continuar pensando e agindo desta forma?
que pode vir a acontecer aqui no Estado? Então, não acredito, acho que nós vamos encontrar a negociação, a conversa, o entendimento com o governo. Acho que isso faz bem para a classe revendedora de combustíveis que emprega. Hoje nós temos aí, nós somos hoje dos maiores setores que empregam no Estado e neste país. Então é preciso esse diálogo. Se outras 16 unidades da federação dialogaram com os representantes e com os setores, não acredito que o Estado de Santa Catarina vá se furtar dessa possibilidade. Caso isso não seja possível, que efetivamente os sindicatos não contam com essa perspectiva, acham que vamos chegar no entendimento. Se isso não for possível, nós vamos deliberar na Assembleia Geral e possivelmente saia dessa Assembleia Geral uma tomada de decisões pelo ajuizamento de uma ação discutindo justamente esse critério utilizado pelo PMPF para instituir então os impostos e agora fazer com que os postos revendedores paguem essa conta. Essa conta não é dos postos. Então o governo precisa esclarecer essa situação à população. Então nós vamos ter inclusive a presença com uma palestra do Dr. Arthur Villamil Martins, um dos maiores experts no assunto, estará também na programação lá do dia 17, na quinta-feira, no Hotel Majestic, em Florianópolis. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Eu, Caleb Moreno e o Adilson de Souza agradecemos, assim como os nossos ouvintes também, pela sua participação aqui no Bote a Boca no Trombone. Bom dia. Caleb, agradeço, e a você também, Adilson, um grande abraço para todos os seus ouvintes. Muito obrigado, hein?